Olá, amigos e amigas do blog do Calçadão. Hoje é dia 2 de abril de 2020. Essa é mais uma edição do blog do Calçadão, tratando do problema da pandemia em Ribeirão Preto, no Brasil e no mundo. Ricardo de Mendes, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, pessoal que nos ouve e nos vê aqui no blog Calçadão. Tudo bem? Ricardo, nós temos alguns números para apresentar. Vamos discutir um pouco sobre a situação aqui em Ribeirão Preto. Mas eu queria, antes de iniciar, dizer que eu tive um grande prazer, foi você que me mostrou hoje cedo, uma mensagem do meu grande amigo Hélio Margalho, companheiro de luta, companheiro que trabalhava e atuava junto às crianças de rua aqui de Ribeirão Preto, na Pastoral do Menor, antiga Pastoral do Menor, um camarada assim que tem muito orgulho de ter sido amigo dele, ser amigo dele até hoje, embora hoje ele mora em Goiás, bastante longe. Quero mandar um abraço para ele se ele puder ver esse vídeo aqui. A gente tem muita saudade dele e faz muita falta aqui em Ribeirão Preto. Bom, Ricardo. Mensagem muito carinhosa, muito legal, Paulinho. E a gente está conseguindo chegar assim nas pessoas. Chegou nele, pessoas moradoras da periferia de Ribeirão Preto entrando em contato com a gente para tirar dúvidas, para discutir o que a gente está colocando. E a gente está vendo, Paulinho, a gente está sendo visto na Inglaterra. Opa! Tem a Fernanda que mora lá na Inglaterra, nos vê e nos ouve todos os dias quando ela acorda. Não é a mesma manhã que a gente, né? Porque ela acorda um pouco antes, mas ela tá vendo os nossos vídeos lá. Um abraço, Fernanda. Legal. Isso, assim, deixa a gente com um pouco mais de responsabilidade para tratar dos temas, né, Ricardo? Porque a gente aqui no Blog Calçadão, a gente tem como princípio tentar discutir isso da melhor maneira possível, para a gente não confundir as informações. Então, aquilo que a gente traz são opiniões pessoais nossas, né? Mas a gente também traz os dados oficiais e aquela impressão que a gente tem a partir do que a gente conversa com as pessoas das comunidades, com as pessoas que estão, principalmente as mais desassistidas nesse momento. Ricardo, eu queria iniciar a nossa conversa aqui, então, já entrando na questão do seguinte. Hoje, então, é dia 2 de abril e agora são 16 horas. O que a gente tem de concreto até esse momento é o seguinte: o Brasil já chegou nos 7 mil casos confirmados e 247 mortes pela Covid-19. Também teve a notícia ontem que cerca de 200 mortos por esses dias ainda estão por ser confirmado essa estatística. O que poderia, se confirmado parte deles, saltar de uma hora para outra desses 247, sabe-se lá para qual número. Então a gente está num momento agora muito delicado, de muita responsabilidade, e é um momento assim, decisivo para tudo que está acontecendo. Sinal de que, por exemplo, o que pode explodir a partir da próxima semana são aqueles casos que ainda não foram verificados pelo Estado e ainda não foram confirmados. Correto essa informação? Correto, Paulo. E a preocupação maior é a subnotificação. No Brasil inteiro, dados mostram que dos casos confirmados, representam apenas 11% dos casos reais. Essa é a estimativa, o que acende não só uma luz amarela, a gente escreve luz amarela no nosso resumo escrito, mas na verdade já é uma luz vermelha, porque existem, Paulinho e amigos, 23 mil casos a serem confirmados, estão fazendo testes, né? E você falou aí que já são 7 mil casos confirmados, são 23 mil na fila de espera. Se metade desses 23 mil se confirmarem como casos, nós temos o dobro, não é, de casos confirmados de um dia para o outro, de uma hora para outra. Então, assim, a pandemia, ela apenas está dando os seus primeiros passos no Brasil. Nós vamos ter uma piora da pandemia, segundo todos os estudos, todas as análises técnicas, a partir agora do mês de abril e início do mês de maio, Paulinho. Assim, Ricardo, às vezes as pessoas querem ouvir notícias boas, né? Todo mundo quer ouvir notícia boa, eu também quero. Eu acho que uma notícia boa que a gente pode dar é o seguinte: as pessoas estão começando a se conscientizar, isso é importante. E é importante por quê? Porque na medida que as coisas vão piorando e que as pessoas começam a perceber que meu vizinho faleceu, fulano ficou doente, ela começa a ficar um pouco mais com medo. E o medo às vezes resolve, ajuda nessa prevenção. Então, assim, uma notícia boa nesse... Oi? Não é uma gripezinha, não é. Não é uma gripezinha, as pessoas começam a identificar e começar a ter medo dessa situação. E na preservação e na contenção das pessoas para se prevenir disso tudo. Ricardo, embora, assim, isso possa ajudar o Brasil
todo a minimizar um pouco os danos, o governo federal precisa de soltar as medidas que já foram aprovadas pelo Congresso, pelo Senado. Ontem à noite, parece que ele fez o decreto, né? Mas ainda nem saiu no Diário Oficial. O governo federal está atrasado nesse quesito. O governo federal e a prefeitura também, a gente vai chegar lá. O governo federal sancionou ontem, com 2 dias de atraso, sancionou, vetou a participação de quem recebe benefício de prestação continuada, tirou, mas aprovou, né, a proposta de R$ 600 a até R$ 1.200 para cada família durante 3 meses, quando estiver em vigor o isolamento social da pandemia, né? Podem... Obviamente que ele sancionou, mas precisa de regulamentação, Paulinho. O governo precisa dar os pormenores de como que as pessoas que têm direito vão poder acessar esse recurso, né? E o governo ainda não fez isso, o governo ainda não regulamentou. Quem vai poder acessar? As pessoas que estão no chamado cadastro único, aquelas pessoas que são socialmente vulneráveis, tanto aquelas que já recebem o Bolsa Família, que é um tanto de 13 milhões de famílias já cadastradas, que recebem o Bolsa Família, e outras 16 milhões de famílias que estão cadastradas, mas que não recebem, totalizando 29 milhões de famílias já cadastradas nesse cadastro único, que já poderiam, sem nenhuma burocracia, sem nenhum tipo de trabalho a mais, já estar recebendo esse valor a partir de segunda-feira, mas que ainda não vão receber porque depende dessa regulamentação. E a outra preocupação, Paulinho, é com os informais. Tanto aqueles informais que já estão registrados como microempreendedores individuais, chamados MEIs, como aqueles que não têm registro nenhum, que vendem qualquer tipo e prestam vários tipos de serviço sem ter o menor registro, na mais absoluta informalidade, que é o que está pipocando mais no Brasil a partir de 2016, quando a reforma trabalhista acabou com os direitos trabalhistas. Então, é uma população, Paulinho, que chega a quase 20 milhões de pessoas que vão precisar do governo federal. Por quê? Porque o governo vai ter que criar um cadastro emergencial desburocratizado, para que essas pessoas possam fazer a sua inscrição nesse cadastro e receber também o seu benefício através dos bancos oficiais, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Ricardo, para a gente poder ser bem objetivo, as pessoas têm perguntado assim: bom, como que eu faço então? Eu tenho baixa renda, estou desempregado, faço o bico, não estou fazendo mais, aonde que eu vou agora? Aonde que eu vou hoje? Tem essa resposta? Hoje ainda não, porque o governo precisa regulamentar. Está tudo dependendo da regulamentação do governo. O que o governo federal tem dito? O governo federal, Paulinho, ainda baseado no posicionamento do presidente da República, ainda está fazendo o jogo de minimizar a pandemia, ainda está fazendo o jogo de chamar a pandemia de gripezinha, ainda está fazendo o posicionamento político de forçar a volta dos trabalhadores ao trabalho, né? A pegar ônibus, a trabalhar no comércio. Essa ainda é a posição de parte do governo federal que segue o posicionamento do presidente da República. E o ministro da Economia, o Paulo Guedes, está tentando, de certa forma, barganhar com o Congresso algumas coisas, como alguns tipos de reforma, como emendas constitucionais, porque está dizendo, Paulinho, que não tem esses recursos imediatos, mas na verdade tem. Esses recursos estão à disposição. Nós colocamos no nosso resumo escrito um artigo do Bresser Pereira, que é um economista renomado, em que ele mostra os caminhos que o governo já poderia adotar para estar distribuindo esses recursos agora. Tanto para quem está cadastrado, porque quem tá no cadastro único, Paulinho, as 29 milhões de famílias, não tem burocracia nenhuma. Basta o Banco do Brasil receber o dinheiro, a Caixa Econômica receber o dinheiro e as pessoas serem informadas para ir lá buscar. Já tem esse cadastro. O maior problema são os informais, porque aí vai depender das prefeituras e dos estados para poder chegar até essas pessoas, né? E poder informá-las de quais caminhos elas vão ter que fazer. Para isso, as prefeituras já deveriam ter começado. A Prefeitura de Ribeirão Preto porque para você chegar, por exemplo, num informal que mora na periferia, o cara que vende um espetinho na esquina, o cara que presta um serviço de qualquer tipo, né? Para você chegar nessas pessoas, a prefeitura vai precisar de dados da Secretaria da Assistência Social, vai precisar dos movimentos sociais que têm ligação com essas pessoas, vai precisar das ONGs que trabalham com essas pessoas, das associações que trabalham. Ou que a lei fosse depois começar a correr atrás da burocracia.
Está acontecendo a mesma coisa com essa questão do cadastro. As prefeituras já poderiam estar dando um passo à frente, para que na hora que o dinheiro estivesse disponível, essas pessoas já estariam cadastradas. É isso que a gente está cobrando aqui na nossa matéria de hoje, Paulinho. Ô, Ricardo, será que eles não acreditavam que isso pudesse ser aprovado? Será que tinha essa possibilidade correndo na cabeça deles? Olha, isso não vai passar, portanto a gente não vai fazer esse adiantar dessa situação para poder atender essas pessoas mais vulneráveis? Olha, o que está acontecendo, o que a gente consegue observar, é um tremendo jogo político, né? Um tremendo jogo político. Tem gente fazendo cálculo eleitoral e cálculo político em plena pandemia, ao invés de tentar salvar a vida das pessoas. Então existe ainda um cabo de guerra, o governo puxando para um lado, através do presidente, dizendo que a pandemia não é tudo assim. Ontem ele disse, por exemplo, que ele gostaria, disse isso no Datena, numa entrevista ao vivo, que ele gostaria que os jovens todos já se contaminassem agora, para poder ficar imune à doença e começar a trabalhar de novo. De novo, fechando os olhos para a realidade, eu acho que eu caí, né, Paulinho? Não, você está ainda. Tô ouvindo, vai fundo. Tô te ouvindo, pode continuar. Então, fechando os olhos para a realidade, que se o jovem se contaminar, ele leva a doença para dentro das suas casas e contamina os idosos. Enfim, há uma disputa política. O que eu vejo é que o governo está tentando fazer essa disputa política também nessa questão do benefício, tentando barganhar no Congresso Nacional alguns posicionamentos em relação ao projeto neoliberal que esse governo tem, questão trabalhista, questão tributária, questão do ajuste fiscal, para depois fazer o que é necessário, que é liberar o dinheiro para o povo. O Bresser Pereira diz no seu artigo que existem países como Estados Unidos, por exemplo, que estão emitindo papel moeda, estão criando dinheiro para poder fazer com que esse dinheiro chegue nas prefeituras, chegue nos estados e possa dar conta. Os preceitos neoliberais são contra isso, dizem que se você emitir papel moeda, você cria inflação. O Bresser Pereira mostra lá, como um especialista, que no momento de recessão e no momento de pandemia como esse, assim como no momento de guerra, emitir papel moeda, ele é importante, não causa inflação e faz com que você faça políticas contracíclicas. Uma dessas é essa aí, é distribuir renda para a população para a economia não sofrer tanto. Então, assim, o que eu vejo, Paulinho, para todo mundo ficar consciente e buscar essas informações, é que estão tentando jogar politicamente no momento em que a única preocupação deveria ser a preocupação com a vida. Ô, Ricardo, e são apenas 3 vezes de R$ 600, que dá R$ 1.800 para cada família poder sobreviver nesse momento de crise mais aguda. Ou seja, esses caras são cruéis na maldade com a população. Eles não são gente de verdade, são pessoas assim com índole muito ruim, né? Hoje cedo eu ouvi até um pastor dizendo o seguinte, ele falava assim, irmão, você não pode pedir para orar pelo presidente, porque não é possível pedir para orar por ele, porque ele não vai ser salvo. Ele deu uma comparação, se você estiver num ônibus e você sabe que o motorista está bêbado, que o cara está estragado lá na direção, não adianta você levantar a mão e orar e pedir para ajudar o motorista, você tem que ir lá e tirar o motorista e colocar alguém no lugar, porque senão você está fadado a levar chumbo junto com ele. Então, assim, esse povo que está no governo, além de serem irresponsáveis, são maldosos, de coração ruim, de coração duro. São R$ 1.800 dividido em 3 parcelas, que dá 600 por mês, e eles estão fazendo esse jogo duro para poder atender as famílias mais vulneráveis nesse momento de maior crise que a gente está passando na história da nossa geração. Um detalhe, Paulo Honório, para os bancos, que do ponto de vista proporcional pagam menos impostos do que o informal que vende espetinho na esquina, o informal que vende espetinho da esquina, ele consegue o seu dinheiro diário, vai no supermercado, compra o pão, compra o arroz, compra o feijão, ele paga proporcionalmente mais imposto do que um banqueiro, que tem bilhões de reais aplicados no capitalismo financeiro. Para os bancos, o governo federal já disponibilizou 200 bilhões de reais. Está fazendo conta e cálculo político para disponibilizar 70 bilhões, que é o que vai custar esse seguro quarentena. E a gente coloca aqui, Paulinho, no nosso resumo escrito, que depois que passar tudo isso, as pessoas precisam ir anotando os nomes de quem está desmerecendo essa pandemia e pedindo para as pessoas irem para a rua trabalhar, colocando a vida delas, dos seus familiares em risco. Anotem o nome desses políticos, desses pastores, desses padres, desses jornalistas, anotem todos, porque depois que tudo isso passar, todos eles terão que ser denunciados aos tribunais.
Todos eles terão que ser. Principalmente se você perder um ente da sua família, se você perder um ente da sua família que você ama por coronavírus, a partir do momento que essa pessoa saiu na rua incentivado por esses irresponsáveis, anote o nome porque eles terão que ser levados aos tribunais. Ricardo, para a gente chegar ao final dessa transmissão nossa, aqui em relação às aulas, você é professor, né, Ricardo? Está preocupado com isso, com os alunos, com o currículo anual e tal. Como é que está sendo essa questão aí, aqui no governo do estado e nos institutos federais? Então, a rede municipal, a rede estadual e a rede federal estão com aulas suspensas. Algumas redes, como a municipal e a estadual, por exemplo, anteciparam recesso, anteciparam férias. A rede federal simplesmente suspendeu e depois que a normalidade voltar, essas aulas terão que ser repostas. O que a gente vê, Paulinho, é que assim, as dúvidas que a sociedade está tendo, o setor educacional também está tendo, porque as aulas foram suspensas de uma hora para outra. Porque até então se dizia, vai chegar assim, vai chegar essa... De uma hora para outra o negócio estourou, as aulas foram suspensas e as pessoas estão tateando no escuro. Os educadores estão tateando no escuro, o setor administrativo das redes educacionais estão tateando no escuro, e muito mais ainda os pais e os alunos, né, que estão fazendo quarentena, as aulas estão suspensas, e eles estão com muito mais dúvidas do que certeza. Nesse momento, o papel dos educadores, o papel das redes educacionais, por exemplo, a rede federal tem feito isso, tem solicitado que os professores mantenham o contato, mantenham o vínculo com os alunos para tirar dúvida, para dar um apoio solidário, para poder fazer esse contato, porque as pessoas estão nesse momento de angústia. Nós estamos, os alunos também estão, os pais de alunos também. Esse é o papel E os professores imediato. Também. E os professores também, né, Ricardo? Os professores também. Então, esse é o papel imediato que as redes educacionais estão fazendo. Mas há uma pressão muito grande por parte da burocracia de poder não fazer com que o calendário possa ser afetado por isso. Mas, na verdade, ele já foi afetado e ninguém sabe o tamanho disso. Há quanto tempo mais as aulas serão suspensas? O que é o cenário que está se construindo a partir de uma MP que o governo colocou ontem? Flexibilizar a quantidade de dias letivos, que são 200 obrigatórios, ou seja, permitir que se façam com menos dias e, paralelamente a isso, quando as aulas presenciais voltarem, fazer o conteúdo que vai ser obrigatório, 800 horas aulas de conteúdo, essa vai ser mantida, os 200 dias letivos flexibilizado, diminuído, mais as 800 horas mantidas. Como é que vai fazer essa conta? Obviamente, atividades paralelas, enquanto está tendo aula presencial, também atividades à distância. Isso é muito ruim, muito perigoso, Paulinho. Por quê? As escolas não estão preparadas para o ensino à distância. Os alunos, principalmente da rede pública, não têm acesso aos instrumentos de internet, né, a um computador, para poder fazer isso. E nem os professores da rede estão preparados para isso, mas há uma pressão. Por exemplo, o governo colocou ontem que as datas do Enem, por exemplo, estão mantidas. Como é que o governo tem ideia de como que vai ser essa pandemia, sendo que ninguém sabe? Como é que ele vai colocar ontem que a data do Enem está mantida? Imagina isso na cabeça de um aluno do terceiro ano que está planejando a vida dele a partir do Enem. E que não está tendo aula, que não está tendo aula para se preparar. Imagina a angústia do pai, da mãe e do próprio aluno. Então foi uma atitude, de novo, uma atitude irresponsável do governo. Irresponsável porque ele não tem como dizer que essas datas vão ser mantidas. Porque imagina que a aula volte daqui a um mês e você tem que repor 30 dias de conteúdo à distância. É a mesma coisa? É o mesmo, claro é a mesma capacidade? Então, assim, tudo ainda está, Paulinho, muito, muito no escuro, né? E o que a gente pensa é o seguinte: agora não é hora de dar importância para questões burocráticas, agora é dar importância para as questões humanas. É que se dane a questão do tempo, das horas de aula, né, Ricardo? Que se dane tudo agora. O lance é o seguinte, é proteção. O resto, bicho, o resto depois faz. Exato. Perder esse ano, que seja, não tem problema. O ano que vem a gente começa tudo de novo, não tem... É uma questão de vida. Ou você ganha um mês agora e corre o risco, ou então você deixa isso para depois e depois a gente resolve essa questão. Ninguém não vai atrapalhar a vida de ninguém. O que precisa são os governos e os dirigentes educacionais terem um pouco mais de tranquilidade, de não tentarem fazer as coisas de maneira atabalhoada para manter calendário e manter burocracia e deixar as pessoas que estão em casa mais angustiadas do que elas já estão. Claro, e deixar também os professores doidos, né? Porque, por exemplo, essa questão da teleconferência, do contato à distância via web, ele já é difícil para quem tem condição e quem tem um computador e uma rede boa.
para quem não tem, se torna praticamente impossível de fazer. Então, é uma realidade A gente está que vendo o nosso poderia... trabalho aqui, né, Paulinho? O uma nosso realidade trabalho que aqui está sendo difícil. poderia ser muito importante, poderia dar certo, mas exige um trabalho de logística antes, de preparação, de estudo, de envolvimento das pessoas para poder entender esse processo. Então, eu acho que nesse momento é o seguinte: jogue fora todas essas regras que tinha até ontem. Todo mundo está falando, cara, o mundo vai ser outro a partir desse processo. E aí a gente vai recomeçar. Agora, evidentemente, que tudo que está para ser feito dá para se prever aquilo que necessita para amanhã, né? Por exemplo, essa questão dos cadastramentos das pessoas e do atendimento às pessoas mais vulneráveis. O Poupa Tempo não, mas o Bom Prato, parece que as filas estão aumentando a cada dia lá, eles não vão dar conta e vai ser uma aglomeração maior de pessoas, se não para entrar lá, porque vão pegar em marmita, mas para ficar na fila esperando. Então são coisas assim que o pessoal da administração tinha que ter responsabilidade de adiantar essas questões, ter soluções mais apresentáveis para a sociedade. Eu acho que nesse momento, se a gente seguir os conselhos do Papa Francisco, por exemplo, para dizer um personagem que está sempre presente aqui no blog, agora é hora de se preocupar com a solidariedade, agora é hora de se preocupar com a vida, agora é hora de colocar as coisas que são secundárias, como burocracia, por exemplo, um pouco de lado e pensar nas coisas humanas. As pessoas, quando elas tiverem menos angústia, quando elas estiverem mais voltadas para as coisas que realmente interessam nesse momento, tudo vai fluir melhor. Não adianta vou voltar a repetir, não adianta o governo dizer que as datas do Enem estão mantidas, sendo que os alunos não estão na sala de aula. Isso causou um enorme aumento de ansiedade nos adolescentes e na família, que está todo mundo lá dentro de casa sem saber o que fazer. Tem pessoas do governo que mandam sair à rua para trabalhar porque o coronavírus é uma gripinha. Outros especialistas dizem que a pandemia está indo no mundo inteiro e no Brasil está crescendo. Dizem que as aulas estão suspensas e o Enem está colocado. Isso vira um nó na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem para onde ir. Então, acho que quem está no comando do país, do estado, do município, tem que ter responsabilidade, tem que estar à altura do cargo, para poder fazer a coisa certa no momento onde as pessoas estão com mais dúvida do que certeza, Paulinho. Correto. Ricardo, nós vamos fechando aqui essa transmissão, Ricardo. O que a gente, mais uma vez, na segunda-feira a gente entrou fazendo a transmissão querendo apresentar a solução para as pessoas, como que é que faz para poder receber esses míseros R$600 para sobreviver, e a gente não tinha essa resposta. Hoje, então, dia 2 de abril, 16 horas e 30 minutos, a gente novamente está aqui dizendo para as famílias, olha, ainda não tem uma decisão por parte do governo e ele precisa de regulamentar isso para a gente poder orientar as pessoas e ajudar as famílias a ter pelo menos um mínimo de sossego para atravessar esses 3, 4 meses, para saber quanto tempo, com pelo menos o mínimo de dignidade, né? A custa, inclusive, Ricardo, daqui a pouco, quando as famílias estiverem com extrema necessidade, eu quero ver a sociedade chorar os saques que pode começar a acontecer nessa sociedade nossa. Talvez seja isso que algumas figuras políticas estão esperando para poder atentar contra o que resta de democracia nesse país. Talvez seja isso que elas estão esperando. E nós temos que informar e dizer para as pessoas: tem dinheiro, tem projeto aprovado e não tem nenhum argumento que justifique esse atraso de uma semana no dinheiro que as pessoas estão precisando. Não tem argumento, a não ser esse, de tentar apostar no caos social para rasgar o que resta de democracia. Nós estamos caminhando no sentido oposto, Paulinho, no sentido da solidariedade, no sentido do fortalecimento da democracia, porque é o que você falou. Nada vai ser igual depois que esse vírus passar. E a gente precisa confiar e trabalhar para que esse que não seja igual, seja um desigual melhor, mais justo e mais solidário entre as pessoas. E mais democrático. Beleza, Ricardo. Pessoal, a gente volta assim que a gente tiver outras notícias. Amanhã, provavelmente, mais algumas entrevistas. Eu agradeço todo mundo aí pela atenção. Um abraço para Maria Silvia, nossa companheira, que sempre tem dado uns toques aí para a gente, ajudado a gente a falar de forma mais adequada aqui que a gente tem que falar, dando as dicas de quem que a gente tem que procurar, quais são os lugares mais importantes para a gente abordar esses assuntos. Valeu, Ricardo. Obrigado. Valeu. Um abraço. Até mais.